Força. Eu gostava que te apresentasse um bocadinho. Quem é o Nuno Espanha? Ui, uma boa pergunta, Tem que ser. Olha, eu vou ter que encontrar aqui um equilíbrio, porque já sabes que nós ficávamos primeiro aqui a conversar muito tempo. É mais fácil seres tu a introduzir-me, não? Senão vais ter aqui... Sim, eu posso introduzir um bocadinho. Eu posso acrescentar. Também. Tá? Sim. Basicamente, porque é que o Nuno Espanha está aqui e dentro disto fazer aqui uma introdução dele. Eu conheci o Nuno aqui há uns anos. Isto foi em 2017, não tenho certeza. Acho que foi. Foi 16. Seltman. 2016. 16? E onde começámos aqui um desafio que o Nuno depois pode explicar um bocadinho melhor, mesmo atirou-se de cabeça, mesmo sem perceber muito bem o que é que era e o que é que lhe ia acontecer. E fomos criando aqui uma relação muito interessante. Eu ao longo deste tempo todo, já de 4 anos, tenho crescido muito com o Nuno, com as conversas que vou tendo com o Nuno. E se calhar, até mesmo às vezes quando me perguntam como é que vieste parar estas coisas do Ironman e do Extreme Ironman, és tu o responsável por isso mesmo. Se isso te faz feliz, eu fico muito contente. Faz e devemos ter tempo para eu te dizer como é que essa felicidade é construída, porque a felicidade é construída por vários vetores e esses vetores foram-se juntando no sentido de criar aqui uma qualidade de vida melhor e um Zé Pedro melhor. E a responsabilidade neste aspecto é tua. É evidente que nós depois temos de ter a capacidade de integrar tudo isto e de gerir da melhor maneira, mas é isso. O Nuno é daquilo que eu vou percebendo e daquilo que eu fui assimilando, consegue conciliar da melhor maneira a parte profissional com uma parte de atleta amador que quem trabalha nisto são volumes de treino mais elevados do que muitos atletas profissionais, mas consegue integrar tudo isto na sua atividade profissional. Aliás, o Nuno tem uma frase que o distingue para mim, que é: o ser difícil, nós integrarmos isto tudo é que é bom. A piada disto tudo é isto ser difícil para nós integrarmos aqui e arranjarmos tempo para estas coisas todas. E era isto que eu ia ouvindo diariamente e isto foi ficando. Nuno, eu acho que cada vez mais na vida, e à medida que eu vou crescendo na vida, as pessoas definem-se por aquilo que são e pelos valores que passam. E acima de tudo, tu és essa pessoa, és uma pessoa de referência para mim nesses valores e naquilo que tu tens passado para mim, quer da maneira como mostras e como tens mostrado tudo aquilo que tens feito e a tua postura em todas as áreas, em todas as vertentes, que muita gente, algumas delas nem conhece, e que também não é para conhecer, muitas vezes porque nós fazemos as coisas porque faz parte de nós e porque acreditamos nas coisas que fazemos, mas quem vai conhecendo percebe que a dimensão da pessoa que tu és. Acrescenta tu agora o que tu quiseres. Bem, eu não tenho muito para dizer, eu acho que tem muito a ver com... Enfim, eu acho que não me vejo muito diferente de qualquer outra pessoa que faz isto de forma amadora. Eu acho que, enfim, sou pai, sou trabalhador e depois obviamente gosto destes desafios. Eu acho que a questão do desporto sempre esteve muito presente na minha vida e portanto isso é uma forma de estar na vida. Acho que o desporto é super educativo e isso eu retiro muita coisa do desporto. A questão da corrida, tudo mais, foi uma coisa que apareceu numa fase delicada, foi pós-morte do meu pai. E é engraçado porque para mim a corrida era sempre o castigo dos outros desportos. E quando eu comecei a correr achava aquilo, eu nem sequer sabia muito bem que sequer se corria, que haviam provas para além daquilo que eram os amadores, daquilo que eram os profissionais, portanto. Mas aquilo cheirou-me a desafio e, pronto, e a primeira coisa que fiz na vida sem qualquer preparação foi uma meia maratona e depois daí para a frente foi aquilo que toda a gente normalmente passa, que é no fundo ir das meias para as maratonas e das maratonas para as ultras
Pronto, eu acho que aquilo depois, a maratona em si não me desafiava assim tanto quanto isso, e tive ali logo um ano de fazer, se bem me recordo, umas 4 maratonas, ou o que foi, mas numa lógica muito de lazer. E lembro que no Natal de 2012, essa altura dei por mim, aquela altura daqueles períodos de Natal que não há muito para fazer, que era ver as provas mais duras do mundo. Sempre me aliciou ir para as provas, não para a coisa que fosse mais rápida, mas para aquilo que era mais duro. E efetivamente, a primeira coisa que encontrei foi uma prova que se chama Comrades, são 90 km, um ano a subir, um ano a descer, e foi para aquilo que me atirei, sem saber muito bem o que é que aquilo era. Tive a sorte de conhecer o Tiago Dionísio, que era na altura o embaixador, com quem eu fui uma vez a almoçar, e disse: pá, tenho isto em mente, o que é que tu achas? E ele rapidamente me disse: pá, vamos, pá, tens todas as condições para o fazer, vamos a isso. E depois também levei aquilo relativamente a sério, porque eu acho que preciso de projetos maiores do que eu próprio, para depois de levá-los a sério. E a verdade é que acabei por fazer 8 maratonas, ou 7 maratonas e um half Ironman de preparação para chegar à Comrades no espaço de 6 meses. Lembro que em maio de 2013 fiz maratonas todos os fins de semana. E como faltava um fim de semana, havia o Half Ironman de Lisboa na altura, e como achava que sabia nadar do surf que fazia, das primeiras meia dúzia de provas de pentatlo moderno que tinha feito, achava que andar de bicicleta era aquilo que eu fazia quando era miúdo, e correr já fazia, portanto mandei-me de cabeça. E eu lembro-me de ir fazer a Comrades, foi uma experiência inacreditável por todo o contexto, por ser na África do Sul, porque toda a gente diz que um sul-africano só é sul-africano de verdade quando fizer a Commerce, e o ambiente é incrível. É uma prova que aconselho e que eu normalmente não repito provas, mas era com muito gosto que voltaria a fazer aquela, por tudo que se bebe dali. E depois lembro-me quando cheguei a casa, fui 3 dias para a África do Sul, e quando voltei, lembro-me em casa de perguntar: então e agora? E disse: agora é o Ironman. E daí em 2014 fiz o Ironman de Frankfurt, e achei graça, mas depois comecei a entrar por ali e comecei a achar muito mais graça ao tema dos extremos. Os extremos são Ironmans exatamente iguais a todos os outros, mas com um perfil de dificuldade diferente. Portanto, são os 4 km a nadar, os 180 de bicicleta e a maratona no fim, sendo que a natação normalmente é feita em águas geladas, entre 10 a 12 graus, com alforrecas e afins. A bicicleta tem qualquer coisa entre 3.000 a 4.000 metros positivos de desnível, e a maratona é feita em trail, com 2.000 a 3.000 positivos. E não tem suporte nem 350.000 pessoas a apoiar-nos. Aquilo é feito sozinho, com uma equipa de apoio, que é fundamental, tão mais importante, tanto ou mais importante do que eu. E de repente aquilo começou, tive a sorte de entrar no Norseman, e depois naturalmente acabei por querer fazer todos os extreme na altura que existiam, grandes, que era o Norseman, o Celtman e o Swissman. E a coisa foi feita, paralelamente a isso houve uma data de provas, ultramaratonas, distâncias de 100, 100 e tal, fazer Madrid, Lisboa-Madrid, Lisboa-Madrid sem parar em BTT. E enfim, eu acho que Olha, diz-me uma coisa, tu já fizeste aqui um resumo das provas, não, a ideia não é falar muito das provas, mas é falar um bocadinho daquilo que está por trás, porque as provas é aquilo que toda a gente vê, não é? Certo. Aquilo que eu estava a tentar dizer é que nem é tanto, é evidente que há aqui pormenores das provas engraçados para nós comentarmos, mas aquilo que me desafia e aquilo que me atrai, digamos assim, é esta viagem toda, sabes isso, não é? É a viagem do dia a dia, é o desafio do dia a dia. Claro. Pedro, eu acho que há aqui uma coisa que eu acho que é importante, e eu percebo, é difícil explicar isto às pessoas, mas eu acho que o dia da prova é o dia da celebração, não é? O dia
não há muito a fazer, aquilo é o que é. Mas eu acho que é muito interessante o processo de transformação. E o processo de transformação faz durante 6 meses em que não há palco, não há palmas, não há nada, e é um exercício contigo e por ti, não é? E portanto isso é que eu acho que é importante na forma como nós o gerimos. Eu acho que o dia da prova é um dia memorável, mas o que me dá efetivamente prazer é a forma de planeamento, não é? Que é efetivamente o Nuno que começa, não é o Nuno que acaba. E isso é que eu acho que é a coisa que mais me fascina, ainda por cima com a realidade do que é o meu trabalho, do que é o meu contexto de família, com filhos e tudo, mas que é muito uma lógica da criatividade, percebes? E conseguir olhar para isto e dizer, ok, quantas vezes não me apetece acordar cedo e treinar, quantas vezes não me apetece deitar os putos e ir para treinar a seguir, quantas vezes há 30.001 razões, e depois é a disciplina com que tu crias, a perseverança que tu crias, e que é engraçado, que ainda no outro dia estava a pensar nisso, que é a forma como essas coisas ficam para a vida, não é? Não só, pá, hoje em dia tu aprendes, e eu ainda hoje, ultimamente, tenho feito assim umas provas, fui fazer a maratona de Tóquio ano passado, fui fazer 200 milhas nos Estados Unidos em bicicleta, e com muito pouca preparação, mas é engraçado que o corpo e a cabeça têm ali uma memória que fica, e isso é muito positivo. Além disso, eu acho que é muito interessante, que é a forma como tu sabes, eu trabalho num grupo que gera hospitais e tenho aqui várias direções corporativas que tocam muito, especialmente neste contexto, a minha vida tem sido hospitais e pouco mais. E é engraçado que há muito daquilo que eu vivi em provas e que tenho vivido que levo para o meu dia-a-dia. Isso é fundamental. Tiro muito aqui. Diz-me uma coisa, aqui o que me atrai é esta vivência destes 6 meses sem palco, ok? E os dados que nós temos são que só 0,07 das pessoas no mundo é que terminam o Ironman. Terminam e nós, que passamos por isso, que se aventuram a... Porque eu, para mim, quem está na linha de partida já ganhou o meu respeito. Porque para estarmos ali é preciso uma viagem muito, muito interessante, digamos assim. Na tua opinião, o que é que marca a diferença? Primeiro, o que é que marca a diferença? E segundo, o que é que te vai motivando? Aliás, é para ti, porque, como eu te disse, é assim, o interessante destas conversas é que cada um pensa de uma determinada maneira. Eu estava a entrevistar no outro dia uma campeã do mundo de ciclismo italiana e ela tem ali opiniões que são dela e que ela gera da maneira que dela. Tu, para ti, o que é que te leva, primeiro, a conseguir passar estes 6 meses? O que é que te leva a levantar da cama? Tudo aquilo que tu disseste, o que é que te motiva para? Eu acho que gosto imenso. Há duas coisas. O primeiro ponto de partida é sentir que aquilo que eu me estou a propor é desafiante. E eu estou naquela fase estou numa fase de deserto tramada, que é quando já fizeste tanta coisa, o que é que te motiva, não é? Eu, sei lá, imagina, eu tenho 3,8 à maratona, baixar as 3 não é uma coisa que me cativa. Fazer mais um Ironman, pá, para quê? Ou seja, eu gosto da experiência, mas tem que ser alguma coisa que seja maior do que eu próprio, para eu conseguir dar sentido ao esforço todo que está escondido ao longo dos tempos e que me dá vontade de continuar a querer e de crescer e etc, etc. E portanto eu diria que há aqui duas dimensões. Uma que é obviamente o desafio em si só. O desafio tem que ser muito grande, não é? Tem que ser grande, tem que ter imenso respeito por ele para ser motivador. Porque eu lembro na altura, quando fiz as primeiras maratonas, sabia que à esquerda ou à direita eu iria terminá-las. Quando vais para um extreme ou vais fazer Lisboa, Madrid, BTT sem parar, já não chega, não basta querer, não é? E portanto obriga a ter aqui um compromisso muito a sério com a forma como tu treinas, com a forma como evoluís, com a forma como te comprometes. Isso é um ponto. Mas para te comprometeres tens que ter qualquer coisa à tua frente, não é? Mas é como, eu acho, sim, mas José, eu acho que não? não, obviamente que sim, eu acho que deixa-me dar-te aqui uma perspectiva que se calhar te vai ajudar a perceber um bocadinho. Nós já vamos nesta história do Covid para aí há 60 dias. Eu tive para aí os primeiros 50 dias sem estar com família, sem filhos, sem nada. E partilho um bocadinho contigo, e posso fazer isto em 2 trechos, que é quais é que foram as minhas dificuldades e o que é que eu retiro,
o que é que o desporto me ajudou a enfrentar tudo isto. Primeiro é a dinâmica com que estes processos mudam numa realidade hospitalar. Não é? Nós hoje em dia, passado um mês, e tem coisas boas, nós conseguimos transformar as nossas vidas e nos hospitais, fizemos transformações em 2 meses ou 3, demorariam anos a fazer-se. Mas isto é tudo muito giro, mas é um bocadinho com mais maratonas. O entusiasmo, a fase pós-tapering e começa a maratona, nós somos uns leões. Mas isto dura uns tempos. E aqui também demorou uns tempos. É 3 semanas e a malta começava a fraquejar e eu próprio fraquejar. A segunda é, que também se calhar todos já passaram um bocadinho por isto, que é quando vemos alguém, quando morre alguém no Ironman, quando alguém morre afogado, quando alguém tem um ataque cardíaco, e eu sinto um bocadinho isto na realidade do que é esta história toda do Covid, que é quando os números ganham caras. Não é? Eu tenho amigos, colegas que hoje são amigos, que estão em cuidados intensivos, estão ventilados, provavelmente não sei se sobrevivem. E quando os números ganham caras é muito complicado de se gerir. E terceiro, que eu faço sempre esta analogia, que é, e tu saberás também, tal como eu, que é quando tu estás a correr, há 2 coisas que tu precisas, que é saber onde é que está a meta e quanto é que te falta. Porque precisas, por uma questão de gestão de esforço, gestão de expectativas, sensação de segurança, etc, etc. Tudo isto é aqui um desafio muitíssimo grande, exatamente porque eu não tenho a certeza que a meta está naquela direção. Não. E segundo, eu ainda não percebi se isto são 20 metros, se são 200 quilómetros ou 1000. E gerir isto, e é engraçado, porque todas estas dificuldades são respondidas com muito do que eu aprendi em grande parte dos processos dos 10 Ironmans que fiz e tudo mais, e que partilho contigo também, se calhar avanço já para esse ponto, mas que há 2 coisas que a mim me saem relativamente naturais. 2, 3 coisas. Eu acho que a primeira coisa que eu preciso ter é proatividade, não é? Que é a lógica de olhar para as coisas e pensar com muita criatividade como é que eu treino, com filhos, com trabalho, etc. Pensar ser criativo na forma como treino, se estiver com os miúdos, se não estiver com os miúdos, com o trabalho, como é que eu consigo criar as condições para continuar a poder treinar para chegar aos desafios a que eu quero chegar. A segunda dimensão é a resiliência, não é? Que aqui é fundamental, que é cair e levantar, cair e levantar. Para mim isso é fundamental, não é? Que é, especialmente em momentos de incerteza, como é a preparação, nós andamos sempre ali a lamber o limite de nos magoarmos, de conseguirmos ter os resultados que pretendemos e etc, etc. A mesma coisa se tem passado aqui, que é, as coisas estão a mudar a uma velocidade e a gestão está a ser feita tanto ao dia que há muita coisa que hoje estamos a fazer que amanhã não serve, voltar 2 passos atrás para andar para a frente. A resiliência aqui é fundamental, tal e qual eu retirei da experiência dos treinos que fiz. Depois há aqui uma coisa muito importante que é, e na qual eu te incluo de uma forma muito particular, que é a equipa que tu tens. Não é? Há muito esta lógica de que é de primeiro quem e depois o quê. E eu aplico-a perfeitamente. E é muito importante eu ter a certeza que estou com as pessoas certas para enfrentar o que quer que seja. E isso vê-se nestes momentos mais difíceis, mais intensos, tal e qual acontecem num treino, não é? Eu não me viria, se calhar, a fazer determinadas provas como fiz, e tive a experiência de coisas que correram menos bem e coisas que correram muitíssimo bem, por exemplo, com o teu envolvimento, não é? O teu apoio a todos os níveis, as conversas que tivemos, os treinos que tivemos, de forma profissional, o conhecimento que tu tens e etc., acabaram por ser peça fundamental. Eu acho engraçado quando tu falas que eu te motivo imenso, e eu a essa altura sinto-me um bocadinho envergonhado, porque eu acho que foi exatamente ao contrário. Imensas vezes eu não fui, não consegui entregar, e graças à tua, se calhar tu nem te apercebeste muitas vezes, mas é engraçado porque nesse caminho ter pessoas como tu, resilientes, conhecedoras daquilo que têm a fazer, é fundamental. E por último, há aqui um tema de fé. Eu não estou a dizer ser católico ou ser acredita. Bem, acho que na vida podemos acreditar, o importante é acreditar em alguma coisa. Porque há ali uma parte que já vivemos qualquer coisa nesta vida, sabemos que há uma data de coisas que não estão nas nossas mãos. E portanto há aqui uma questão de fé que é muito importante. Eu sou católico, não sou talvez o mais assíduo deles todos, mas há uma frase que a mim me marca sempre muito, de Santo Inácio de Loyola, que diz sempre que é trabalha como se tudo dependesse de ti, confia como se tudo dependesse de Deus. E isso é uma coisa que a mim me marca imenso, porque efetivamente há coisas que eu não domino. Eu lembro-me, tu deves-te recordar quando
quando eu fiz a preparação para o Swissman, eu fiz 3 Ironmans em 3 meses. Obviamente que aquilo deu asneira e foi fratura de stress do tíbia. E portanto andei ali a lamber, andava ali a precisar de treinar, mas ao mesmo tempo fazer a prova, mas também não podia pôr muita carga e andámos ali a ser muito criativos na forma como lá fazíamos. E é engraçado porque depois assim tens que dizer, ok, vou fazer as coisas o melhor que sei, mas depois confiar que vai acontecer, porque senão isto não está tudo só nas nossas mãos. Eu acho que este tema da fé é muito importante. E, portanto, dito isto, é um bocadinho engraçado a forma como tudo aquilo que eu tenho retirado destes processos, eu vejo muito como processos de transformação, depois tem um impacto nas nossas vidas muitíssimo importante. Foste fazendo aqui um bocado o resumo das coisas todas. Não, e principalmente este transfer para a vida profissional, que eu acho que é fundamental, e é isso que nós temos de tirar aqui, não só para a vida profissional, mas também aplicá-la também à vida pessoal. Tu tens muitas pessoas que à tua volta que dizem que não têm tempo para nada, não é? Tem o dia, e as coisas vão acontecendo dessa forma. Não, claro que sim, mas pensa numa coisa, Pedro. Se tu olhares para É engraçado que os momentos mais eficientes da minha vida foram os momentos em que mais carga pus em toda a minha vida. Eu tinha horários para tudo. Horários para acordar, horários para sair do escritório, horários para ir buscar os putos, horários para treinar, horários para terminar os treinos. E pode ser um bocadinho obsessivo, mas a verdade foi os momentos em que eu consegui, e porque sou uma pessoa muito proativa e gosto de fazer muitas coisas, conseguir gerir isto o melhor possível. É engraçado quando tu alivias um bocado isto, tu metes muita gordura na tua vida, não é? A forma como estás agarrado ao telefone, como te agarras a reuniões que se calhar não era tão relevante estar, és muito menos seletivo na forma como tu geres o teu tempo e, portanto, é engraçado. Eu quando fiz o MBA tive um professor que me dizia uma coisa muito engraçada, que é: se tiveres, quando quiseres, há uma coisa, pede a alguém que faça muito, porque normalmente tem sempre mais um bocadinho para te dar. A malta que normalmente não faz grande coisa não tem muita disponibilidade para te dar para o que seja. E é efetivamente verdade. Tu olhas para a maioria das pessoas e quem faz muito pouca coisa normalmente arranja sempre 1000 desculpas. E aquilo não é por mal, mas aquilo é a maneira da cabeça das pessoas funcionar. E se tu reparares, as pessoas estão sempre muito atarefadas, estão sempre numa lógica de se reinventar e dizer, ok, claro que isto tem que ser uma lógica gerida, porque senão as pessoas rebentam, mas até nisso tu aprendes, não é? Eu aprendi muito dos meus limites, sejam físicos e de cabeça, nas provas que fiz, nos treinos que fiz. Qual é o limite? Onde é que está a barreira? Não é? E uso-a muito aqui, estes dias, estes últimos 60 dias, a caminhar num bocadinho no desconhecido, tem sido uma realidade para mim, toda ela nova, onde foram semanas e semanas a dormir 2 e 3 horas, foram 50 dias sem parar de trabalhar, fins de semana, feriados e não sei o quê, mas foi sempre muito na preocupação de perceber, ok, eu tenho que parar, não é? E a vida mostra-nos isto, a vida é uma maratona que não pode ser levada em esticões de 100 metros, porque não funciona, não é? Normalmente corre sempre mal, e portanto temos que ter esta consciência perfeita do que é lamber muitas vezes este limite. Para quem gosta de fazer muita coisa e tal, tem que saber, há uma parte e voltando um bocadinho à religião, mas que eu acho que é importante, há uma parte inicial da Bíblia que tem uma parte que me toca muito, que é: há tempo para tudo na vida, há um tempo de guerra, há um tempo de paz, há um tempo de descansar e há um tempo de dar o litro, há um tempo de correr e há um tempo de estar parado. E este equilíbrio entre as duas coisas é fundamental para nós conseguirmos chegar a bom porto. Porque há muitas... e as provas ensinam-nos isso. Nós morremos e renascemos dezenas de vezes ao longo de uma prova. Não é? E isso é tal e qual como na vida. E, portanto, ganhamos essa resiliência, ganhamos essa... E é muito giro de ver, porque felizmente aqui na Luzia da Saúde há muitos desportistas. Não é? A primeira coisa, para teres uma noção, quando este se instalou, a primeira coisa que fizemos foi, na sede, montarmos um ginásio. Não é? Nós temos aqui um ginásio, exatamente porque sabíamos que íamos estar aqui 16, 20 horas por dia, ter um momento em que nós tínhamos todos perfeita consciência, especialmente quem faz desporto, que sem ele não conseguiríamos aguentar. E, portanto, diariamente tentamos passar ali a primeira hora do dia, entre as 7 e as 8 da manhã, a começar ali e a passar ali o nosso tempo, uma forma de começar. E é fundamental e é agir depois, não só para nós, a importância que isso tem, porque ganha uma importância, um espaço, já não é só porque queremos estar magros, ou seja, porque é uma maneira de estar e que é antes fundamental,
mas também agir como isto contagia aos outros. Portanto, até nisto temos de nos reinventar. É aquilo que eu dizia, esta proatividade de, ok, dado um novo contexto, o que é que eu preciso para responder a ele? E no desporto também está muito isso. Acho que houve uma coisa que tu sempre me passaste, foi o treinos duros, provas fáceis. Aquilo que eu te queria perguntar, e eu às vezes dou por mim, há coisas na vida que eu tento não racionalizar muito. E se calhar às vezes peço às outras pessoas para racionalizar coisas que muitas vezes saem naturalmente e que se calhar nunca pensaram muito nisso. Como é que tu geres a dor? Como é que tu geres porque nós estamos a treinar, os treinos são duros, dói a todos. Eu costumo dizer que dói a todos. Há uns que superam, há outros que não superam. E que desistem e que inventam todas as desculpas e mais algumas. O que é que como é que é contigo? Como é que tu superas esta dor? Eu tenho uma frase muito gira, o tema destas conversas chama-se Do you negotiate with your brain? Porque o teu cérebro naturalmente vai-te sempre proteger, não é? E vai-te trazer sempre para a zona mais de conforto. E nós estamos a desafiá-lo constantemente. Como é que tu te desafias? O que é que acontece nessa cabeça? Como é que é essa gestão? Tu negocias com o teu cérebro ou não? Eu acho que é uma negociação. Eu como te digo, é engraçado, quando eu olho para estas provas, as pessoas costumam sempre perguntar como é que eu acabo. E eu acabo sempre a dizer, eu negociei com a cabeça, mas termino com o coração. Para mim, as provas têm sempre ali 3 fases que eu consigo identificá-las perfeitamente. É engraçado, nestes microciclos, quando tu entras na fase do tapering, quando tu começas uma prova, estás leão, não é? O mundo é teu e estás ali. Mas é engraçado que ao fim de 4 ou 5 horas, o corpo começa a aceder e há dores que começam a vir. E aí entra assim a cabeça, não é? Uhum. Mas é engraçado que ao fim de 10 horas, ou de 15 horas, ou 20 horas de prova, a cabeça também vai, fica também de uma ervilha, não é? Eu tenho perfeita noção, quando acabava os Extreme e entrava na fase da maratona, onde era geralmente acompanhado pelo Padre Ismael, tinha perfeita noção de escolher um grande amigo, exatamente porque eu não lhe tinha que explicar como é que estava para poder estar. Eu mesmo quisesse exprimir, não sabia. Portanto, alguém que está ao teu lado e te vê, percebe como é que tu estás e dá-te o que tu precisas. Seja em conversa, seja em comida, seja em bebida, seja o que for. Isso é uma coisa muitíssimo importante. Mas todas as provas loucas que fiz foram todas terminadas com o coração. Havia ali um sentido de missão que havia eu e a meta. Eu e a meta. Não havia mais nada, não havia pessoas, não havia comida. Já chegou ali um ponto em que tu ficas cão de fila. Estás a ver? E portanto tu ficas completamente obcecado e tens uma noção perfeita que para trás está o inferno e para a frente está o céu. Não é? E é muita forma como eu olho para ele. Há uma pessoa do triatlo, que grande parte da malta conhece, que é o Maca, que é assim um tipo com uma história gira, porque foi tudo aquilo que toda a gente achava que ele não iria ser. E ele tem num livro dele, que é no Win, tem um capítulo muito giro, que é uma expressão que diz Embrace the suck. E este conceito, Embrace the suck, é uma coisa que acho imensa graça, que é a forma como tu cresces na dor, não é? Abraçares a vida que tens, seja boa ou má. E normalmente há muitos dissabores na coisa, mas é fundamental tu abraçares a tua vida com tudo o que ela vem, não é? E isso é bom, são processos de transformação. E é engraçado que os melhores momentos das nossas vidas são sempre aqueles momentos em que nós saímos da nossa zona de conforto e nós crescemos muitíssimo com elas, e normalmente esses são menos bons. E portanto, no sofrimento, na dor, é preciso gostar de dor. Eu sei que é difícil de entender isto, mas para fazer estas coisas há ali uma relação com a dor muito especial. E da qual eu não me afasto. Eu tenho muito esta coisa de abraçar a dor. Vou com a dor. Não é? E isso é um princípio. Acho que há uma coisa que é importante nestas coisas também, José Pedro, que é ter a cabeça. Acho que é importante ter os valores muito claros e os motivos claros pelos quais estamos a fazer aquilo, porque quando começam a haver falhas, eles vêm ao de cima e respondem. Não é? Os valores ter claros em decisões difíceis em momentos difíceis tornam as decisões muito mais fáceis. E a mesma coisa acontece numa prova, que é relembrar-me e ter muito claro porque é que eu estou ali, porque é que eu quis estar ali, o que é que me faz querer acabar aquilo. Não é? Porque efetivamente o gajo que começa não é o gajo que acaba. E geralmente, na minha opinião, é uma pessoa que se conhece melhor. Há melhor sítio para nos conhecermos do que na dor.
Eu não conheço muito. É isso. Sabes que é esta gestão que tu acabaste de partilhar agora que para mim é interessante. Beber, que é interessante digerir, e é interessante muitas vezes passar a outros porque é fundamental. Eu estou perfeitamente de acordo contigo que não precisas de saber o teu why, não é? Porque é que tu estás ali. E a partir daí, muitas vezes, às vezes as pessoas perguntam, mas como é que consegues ser tão consistente? Porque sabes onde é que começaste, sabes porque é que começaste. E, portanto, estou perfeitamente de acordo nesse aspecto. Nuno, esta era a partilha que eu queria da tua parte, era esta experiência, era acima de tudo entender a forma como estas experiências que tu tiveste te ajudam no teu dia-a-dia, quer na tua vida pessoal, quer na tua vida profissional, como falaste agora, e isto para mim é essencial. E acho que muitas vezes temos que esta partilha com outros que eu não digo que as pessoas não é não saber, porque a informação está disponível para todos, mas às vezes é preciso dar um passo para nós conseguirmos perceber todas estas situações. E portanto, eu acho que era isto que eu gostava de ouvir de ti. E agora ouvir de ti também outra coisa, que é o que me vai acontecendo a mim. Eu ainda estou numa fase mais precoce, isto agora é uma coisa mais pessoal, que tem a ver. Eu ano passado fiz o Ironman, este ano já estou no Extreme, já estou inscrito no Extreme. É exatamente por isso que estavas a dizer, é o desafio, é tu desafiaste a ti próprio. Às vezes, quando tu estavas a falar, deixa-me só dizer isto. Se tu pensares bem, eu houve uma altura da minha vida que fiz imensas peregrinações a Fátima. E a certa altura, eu acho que as pessoas encontram sentido nos sítios menos relevantes, não é? A mim, Fátima nunca me disse grande coisa. Ou seja, é bom pela sensação, numa lógica de ser ali a meta. Mas o que me transformou foi o caminho. Foi as conversas, as orações, os momentos de solidão. Isso é que me marcou, isso é que faz de mim a pessoa que eu sou. E nós somos uma soma de experiências e contextos que vivemos. E, portanto, eu acho que isso é muito importante. E é engraçado porque andamos constantemente... Isto é uma lógica incessante, cada um encontrar-se-á onde achar importante. Mas eu acredito muito que através deste processo nós nos transformamos e nós crescemos. E a mesma coisa que depois é a aplicabilidade... como te digo, eu estou numa fase um bocadinho de deserto, não há assim... Quero estar sempre em condições de ter que fazer uma maratona e acho que nesse momento tenho conseguido. Mas eu tenho que encontrar agora motivos. Se me perguntas, tenho saudades de fazer certas coisas? Obviamente que sim. Mas eu tenho que arranjar a coisa certa que me motive para conseguir passar esses 6 meses de deserto, de dificuldade, de solidão, se tu quiseres, porque senão eu já me conheço, eu não vou levá-lo a sério e, portanto, tenho que encontrar aqui um projeto maior do que eu próprio para conseguir avançar. Olha, não te vou roubar muito mais tempo. Nada, sempre um prazer. Foi muito... E agradecer-te, porque eu acho que muito de mim, daquilo que fui conseguindo e daquilo que fui também crescendo, foi muito ao teu lado. Não é? Esta questão de fazer estes treinos acompanhados, não só pela parte física, mas até emocionalmente, foram muito importantes, porque, como te digo, eu acho que tiveste aqui um papel e tens um papel fundamental, não só comigo, mas com as pessoas que sei que acompanhas. E eu acho que o teu trabalho é engraçado, porque quando nós nos conhecemos, eu as primeiras vezes nem sequer percebi muito bem o que tu fazias. E é uma viagem fantástica e, portanto, também aproveitar para quem tiver a oportunidade de nos ouvir, ter essa experiência e recomendar vivamente aquilo que é a viagem de trabalhar contigo, porque é uma viagem muito boa. Olha, e acima de tudo, eu acho que aquilo que quero passar com estas conversas é que esta minha viagem, a viagem que as pessoas façam comigo, é porque eu vou bebendo de todos vocês e vamos... e tenho, é uma relação win-win. E eu tenho um bocadinho... eu vou bebendo de todos vocês, não é? Vocês vão passando por mim e eu vou conseguindo beber e tudo, e torno-me uma pessoa muito mais rica e muito mais sensata a todos os níveis. E isso... tem a ver com todos vocês.
E pronto, olha, só para não te esqueceres que a maratona desse sábado está em cima da mesa. Não foi esquecida. Agora só preciso aqui de mais de algum espaço. Deixa ver como é que isto como é que isto também se avizinha. Obviamente tem que ser como tudo na vida, há momentos para tudo. E eu se calhar tinha mais disponibilidade do que tenho hoje. E pronto, e onde terminam os desafios, eu recordo com muito boas memórias tudo o que já passei. Que se perguntaste, tenho vontade de repetir extremes, não os mesmos provavelmente, tenho vontade de experimentar novas sensações de coisas diferentes. Podes vir à Áustria para o ano. Exatamente, também posso fazer isso ao teu lado com todo o gosto. Exatamente. Mas terei que treinar muito, mas é uma coisa que gostaria obviamente de fazer. Mas, por exemplo, uma maratona de sábado é uma coisa que eu gostaria muito de fazer, é uma coisa completamente diferente. Eu acredito que um contexto diferente e um treino diferente me vão dar experiências diferentes. E isso é uma coisa que para mim é... Mas enfim, a minha bucket list está cheia de maluqueiras e portanto elas não vão parar por aqui. Olha, quero-te só roubar um conselho para muitos de nós e tu tens muita experiência. Esta foi a primeira conversa que eu tive com alguém que me acompanha na parte mental. Perdão. E qual é o teu conselho? Todos nós ficámos pendurados, não é? Basicamente é isso. Todas as provas foram canceladas. Estes 6 meses de investimento que tu estavas a falar são 6 meses muito intensos e com um objetivo muito bem marcado, como tu tiveste a dizer durante a tua conversa toda. Qual era o conselho que tu davas a todos aqueles, eu diria até mesmo a todos nós, que estamos nesta situação? Temos as provas adiadas, a maioria de nós, alguns Ironmans provavelmente vão ser adiados, não tão, mas a minha, por exemplo, foi 1 ano. Qual era o teu conselho que tu passavas para nós? Eu acho que é assim, nada acontece por acaso, não é? E enfim, eu acho que toda esta situação, nós temos sido treinados e habituados a dominar tudo. E esta situação, mesmo em pleno século XXI, mostra-nos exatamente que não controlamos muito pouca coisa, a forma como reagimos é que é importante. E, portanto, eu acho que é uma forma de testar também os verdadeiros motivos pelos quais fazemos certas coisas, não é? Que não seja pelos motivos certos, não é? Que não é pela selfie, não é pela chegada em meta e fazer o show, beijinhos no chão, grandes festas, não é nada disso. Acho que tem que ser uma coisa muito interior, não é? Eu fiz uma coisa que uma vez um amigo meu me aconselhou, que foi fazer uma maratona sozinho. E foi das experiências mais enriquecedoras que tive. Que era eu, e só eu, e o contexto. Não é? Não havia palmas, não havia metas, não havia timings, era beber da experiência. E portanto eu digo eu tenho alguma dificuldade em responder à questão, porque acho que os motivos são completamente dispares pelos quais as motivações das pessoas fazerem este tipo de provas, mas efetivamente eu diria que nada acontece por acaso, acho que é pôr também um bocadinho à prova os motivos verdadeiros ou não pelos quais as pessoas fazem o que estão a fazer. E portanto eu acho que isso depois também é uma forma de testar o modo de vida que nós decidimos levar quando decidimos fazer este tipo de provas. É entrar aqui e voltarmos é um bocadinho aquilo das lições que eu partilhei contigo, é um bocadinho as lições que eu recomendaria, que é testar aqui a nossa proatividade, como é que nos reinventamos na forma de treinar, nos treinos, nas provas teste que queremos fazer, a resiliência, não é? Era agora, mas é daqui a 1 ano. Os motivos são suficientemente fortes para aguentar mais 1 ano ou queremos reajustar o desafio? Depois há aqui um tema da equipa. Continuamos com a equipa certa para lá ir ou não? E por último é ter fé, porque obviamente nós não sabemos. Pode demorar 1 ano, como pode demorar 2, como pode demorar 6, não faço a mínima ideia. E portanto eu acho que muito daquilo que eu tirei é aquilo que eu também te poderia aconselhar a ti, a quem ouvir, que é isto tem que fazer sentido para as nossas vidas pelos motivos certos. Nada mais a dizer. Eu acho que e tu tendo até mesmo essa relação pessoal, como eu te falei no outro dia com o Padre Ismael, eu gostava também de explorar um bocadinho essa vertente, porque me parece que é e até mesmo da tua conversa há aqui uma componente grande que é importante e que faz parte e que é muito interessante também para mim. Da minha parte, eu nunca
nunca foi muito... nunca olhei tanto para essa parte, Mas é que pensando numa coisa, quando eu te digo o tema da espiritualidade ou da fé, e tu és uma pessoa cheia de fé, transbordas fé, tu és uma pessoa super refletiva, tens uma preocupação muito grande na meditação, na forma como dás sentido à tua vida, e isso transborda, pelo menos para mim transbordou ao longo do tempo. A mim chamo-lhe Deus, tu chamas-lhe outra coisa qualquer, pouco importa. Exatamente. Um tema que eu acho que é muito importante na forma como tu geres essa relação, e portanto eu acho que esse é que tem que ser o caminho. Muito bem, meu amigo. Caríssimo, olha, muito obrigado mais uma Obrigado vez. eu. Desculpa aqui as alterações de última hora, de maneira nenhuma. fazem parte. E olha, Quem vai pôr trabalha nesta área na tua agenda Marrocos para nós acho irmos que sim, pensando nisso. está na bucket list. Está bem? Nuno, Zé, olha, foi um abraço. prazer e muito obrigado Tá. por tudo. Obrigado eu. Um grande abraço. Até Tchau, logo, Zé. tchau.